Olá, eu sou a Cris Benatti e esse é mais um Cris Conta um Conto. E hoje nós vamos falar de um assunto que quase não se conversa ou quase não se sabe. Nós vamos falar sobre as mulheres indígenas, como é que elas viviam antes dos colonos portugueses virem para o Brasil. Os nossos povos originários, eles não sabiam escrever. Então, a maioria das coisas que a gente sabe sobre essas mulheres foram os portugueses que nos relataram, os portugueses, os espanhóis, né? Porque as fronteiras eram tênues. Então, a maioria das coisas que a gente sabe foram essas pessoas que passaram as impressões sobre as mulheres indígenas. Um dos primeiros documentos escritos que nós temos, acho que é o primeiro documento, é a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel quando chegou ao Brasil. Ele relata o seu contato, o contato dos portugueses com os indígenas Tupinambá, e pouco se fala das mulheres. Poucas citações às mulheres indígenas e como elas viviam. A pouca coisa que ele fala, adivinha, é sobre a nudez das mulheres. Mas isso tem uma razão. A visão europeia sobre isso era bem diferente do que os nossos povos originários aqui encaravam, né? Porque lá na Europa as mulheres andavam todas vestidas e mostrar o corpo era um tabu. Imagina quando eles chegam ao Brasil e vê as indígenas só praticamente nuas, né? Então isso realmente foi um ponto marcante para eles, né? Tirando essa impressão dos portugueses, a gente tem alguns documentos históricos, alguns relatos, né? Que contam como é que essas mulheres viviam. Primeiro de tudo, gente, elas tinham um destaque muito grande nas suas aldeias, nas suas comunidades. Isso é senso comum. A divisão do trabalho é que determinava, né, o que cada um... essa divisão do trabalho era feita por sexo. Então, cada um tinha suas coisas determinadas para fazer na tribo, suas funções, né, na aldeia. E a função das mulheres era cozinhar, cuidar da agricultura, cuidar dos filhos, deixa eu ver o que mais, fazer horta, essas coisas, né? Então era uma divisão de trabalho, apenas prática. Porém, essas mulheres eram muito atuantes nessa sociedade, elas realmente participavam da vida. Quando elas completavam 40 anos de idade, aí sim elas tinham uma participação especial no ritual para preparar as bebidas alucinógenas. Então era assim bem interessante. Olha, outra coisa interessante também, essas mulheres, elas não eram obrigadas a casar. Elas podiam escolher seus companheiros e, se quisessem, nem casavam. Elas podiam até virarem guerreiras. Ao contrário das sociedades europeias, as mulheres indígenas não eram totalmente submissas aos homens, como a gente viu. Mas eu quero falar de algumas mulheres de destaque, ou pelo menos de uma aldeia, um grupo de destaque lá no Amazonas. O Amazonas, como a gente sabe, é o maior estado brasileiro e esse nome vem do rio Amazonas, que é um dos maiores rios do mundo, né? Mas não é daí que vem o nome. Esse nome vem de uma aldeia de mulheres, as Icamiabas. Essas mulheres contam, existem vários e vários relatos. O principal é de um espanhol chamado Orellana. Ele estava seguindo pelo rio, na altura de Manaus, e ele relata nos seus diários que ele encontrou uma tribo, uma aldeia, um grupo de mulheres, só formado de mulheres. Essas mulheres eram altas, robustas, bonitas, corajosas.
E ele fez essa relação com o mito, a lenda das Amazonas, da mitologia greco-romana. Então daí, olha, veja só, o nosso estado e o rio vem, esse nome vem das Amazonas, mas por causa das Icamiabas. Dizem, gente, que essas mulheres eram muito poderosas. Ó, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, não foi só uma pessoa que falou sobre ela, várias pessoas que cruzaram e que passaram por aquele local falaram dessas mulheres guerreiras poderosas. Então dizem que elas guerreavam como se fossem vários homens e eram muito fortes, o arco e a flecha elas dominavam como ninguém, a lança, só que era uma sociedade só de mulheres. E pensa, elas usavam os homens para procriar, lógico, né? E aí, se nascesse uma menina, a menina ficava com elas. E os homens, os meninos, ou eles entregavam para o pai, ou entregavam para adoção. Aquela aldeia era só de mulheres, aquela aldeia poderosa. Agora vocês imaginam quando os europeus descobriram que existia essa sociedade de mulheres icamiabas poderosíssimas. Nossa, foi um furor, porque lá na Europa a mulher era submissa, né? Se a mulher saísse um pouquinho do cabo, ou ela era acusada de bruxaria, ia para a fogueira, né, morria, ou então ela é internada num convento. Então as mulheres não tinham voz, né? Então vocês imaginem como é que foi essa descoberta dessa comunidade só de mulheres poderosas, né? Fantástico. Existiram, para a gente mudar um pouquinho de assunto, existiram várias outras histórias de mulheres e mulheres poderosas, mas geralmente essas mulheres, elas casaram com os colonizadores e deram origem a dinastias de mamelucos, caboclos. Então foi uma mistura, né, que deu origem, lógico, ao nosso Brasilzão, que é uma mistura de raças, de um monte de gente. Mas essa é uma outra história, vai ficar para outra história. E esse foi o Cris Conta um Conto de hoje, falando das poderosas icamiabas. Se você gostou desse vídeo, já dá o joinha, aproveita e dá um joinha, faz um comentário. Se você não tiver inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho para você ficar sabendo de todas essas histórias curiosas e ajudar a gente a espalhar a palavra da botânica e das mulheres para esse mundão afora. Tchau e até a próxima!